Gente, vou falar uma coisa aqui. A situação tá complicada, pessoal. A situação tá complicada, né? Eu não falo sobre isso porque eu gosto de falar sobre isso, mas porque justamente se alguém que entende, alguém que sabe, porque de fato recebeu de Deus esclarecimento, não falar, não só as pedras clamarão, como também o engano vai continuar. O vídeo que eu postei aí no status, né? Vê se pode. A pessoa tá dizendo assim, ó: cantaramicaia ré, cantaraia. Cantaramicaia ré, cantaraia. E você olha um negócio desse aí a pessoa fala uma coisa assim e sapeca o que ela quiser e diz que é profecia. Eu ainda falo: olha, sou eu o Deus mentiroso? Ou seja, quem não tem, irmãos, pelo amor de Deus, pessoal, quem não tem conhecimento bíblico, quem não tem conhecimento real de Deus, fica com medo de uma coisa assim e acaba sendo levado por doutrinas de demônios. Abra os seus olhos, doutrina de demônios. E outra coisa, hein? Vou falar uma coisa aqui que talvez você concorde, talvez você não concorde, tá? Mas independente do que você pensa a respeito disso, eu preciso falar, senão eu vou ser cobrado a respeito disso, né? Preste bem atenção no que eu vou falar, tá? E não se assuste com o que eu vou falar, não. Tá cheio de pessoas, cheio, inundado, tá inundado, mas muita gente mesmo, cheio de gente esquizofrênica dentro das igrejas. E o diabo tá pintando e bordando com essa gente, usando essa gente para poder aumentar o nível do engano, aumentar o nível da podridão que está acontecendo no meio evangélico, né? Eu ouvi uma coisa assim: cantaramicaia ré. Meu Deus do céu. Ontem eu entrei em vários vídeos de muitos estudiosos que os caras estudam grego, estudam aramaico, estudam hebraico antigo, para dar base, para contextualizar e para dizer que as línguas repartidas de fogo de Atos 2 eram línguas de mistério. Oh, pessoal, pelo amor de Deus, se você não abrir os olhos a respeito disso aí, é daí para pior. Tá tão ruim a situação que, assim, dependendo do local onde você esteja, tá, congregando, eu vou falar uma outra coisa aqui, que talvez a mim não choca mais não, mas ou você vai ter que continuar lá comendo bolota de porcos, bom, vou falar de novo, ou você vai ter que continuar lá comendo bolota de porcos,
ou você vai ter que sair. Das duas, uma. Porque o nível do engano, do cantaramicaia ré cantaraia, tá tão grande, tão grande, tão grande, que isso já faz alguns anos que se espalhou, né? Se espalhou de uma forma que não tem mais volta, não tem mais volta, não tem mais volta. Eu vou dizer uma coisa aqui interessante. Deus, o Todo-Poderoso, real, o verdadeiro Deus, vai ainda sim levantar os escolhidos sobre essa terra e pregar o verdadeiro evangelho. Estamos trabalhando para isso. Só que quando esse tipo de coisa acontecer, vai ser uma confusão maior ainda. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho não está em mais quase lugar nenhum. Em mais quase lugar nenhum. Nenhum, preste atenção, em mais quase lugar nenhum. E onde dizem que estão pregando o verdadeiro evangelho, o que está acontecendo são mentiras disfarçadas de verdade. Então, voltando ao assunto, né? O que está acontecendo atualmente é muito grave. Muito grave mesmo. E é a um nível quase sem volta. Como eu ia falando, Deus sim vai levantar, né, os remanescentes aí. Só que quando Deus fizer isso, presta atenção no que eu vou falar, vai ficar pior ainda. Porque vai ser, entre aspas, uma minoria que vai confrontar e bater de frente com essa multidão de gente iludida, enganada e com certeza enfrentar a oposição do mestre deles, né? Eles não estão sozinhos. Nós também não. Só que o nosso é mais forte, né? Então o que acontece? É necessário buscar, é necessário se consagrar, é necessário tirar tempo com Deus, é necessário realmente ter uma vida com Deus, porque caso contrário, vai demorar mais ainda para que algo de relevante aconteça. Por isso que eu falo, desconfie. Acho que isso é... Pera aí. Desconfie. Agora sim, acho que melhorou. Todas as vezes que você vê um ministério surgir de forma meteórica, sabe? Uma ascensão rápida, já caiu nas graças do povo e as músicas já estão tocando. Tom Barbeiro. E começa já a fazer um sucesso e já tem profecias sobre esse ministério e já estava reservado o lugar que Deus escolheu e coisa e tal. Cuidado, desconfie desse tipo de coisa. Geralmente são planos diabólicos de um sucesso não duradouro e que de Deus de verdade não tem nada. São teatros macabros, malignos e diabólicos para enganar o povo. Por outro lado também, todas as vezes que você vê falsos líderes, falsos profetas, enganadores, raça de víboras, como João Batista dizia de boca cheia, e com toda razão, eles são a resposta. Eles são a resposta de Deus
Eles são a resposta de Deus para esse povo que quer acreditar no engano. Então, vai ter oposição, vai ter luta. Eu tenho acompanhado, infelizmente, né? Nem um nem dois, não. E quando eu não procuro saber, as notícias chegam até mim, inclusive para ver se consegue ajudar, né? Mas eu tenho acompanhado uma sucessão, uma sequência, né, de ministérios que estão caindo um após o outro pelo mesmo motivo. Um após o outro pelo mesmo motivo. Um após o outro. E aí você fica olhando uma situação dessa, até um irmão, né, em Cristo, que tem um amor pelas almas também, e fica aquela coisa, e as almas, e as pessoas, e o povo que acredita nesses homens ou mulheres que dizem estar à frente amando de Deus. Como é que ficam essas pessoas? Essas pessoas ficam do jeito e na posição e na condição que elas quiseram ficar desde o início, porque não buscaram a Deus, não conhecem a Deus, conheceram o seu falso pastor, o seu falso líder, que ensinou um falso evangelho. E o que acontece é o que está escrito, cumprimento da palavra. Está escrito assim, ó: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Preste atenção, essa palavra é muito séria. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Dá uma olhada aí na quantidade de pessoas que você conhece aí, a quantidade de homens de Deus, de mulheres de Deus que você conhece, e veja quantos deles, preste atenção, o que eu vou falar é muito importante, veja quantos deles começaram por causa da divisão de um outro ministério. Procure aí um ministério, mas investiga direitinho a história. Investiga direitinho. Que não tenha começado por causa da queda do líder anterior, ou então por causa de brigas por poder ou egocentrismo de pessoas que estavam na liderança anterior. Procura aí quais ministérios você conhece que não tenham começado por esses motivos. Quais ministérios você conhece aí que hoje estão com as mesmas lideranças, né? Crescendo em estatura e graça, pregando a verdade,
desde o seu início, desde o início da sua trajetória. Pesquisa aí. Talvez se você for fazer uma pesquisa curta no seu próprio bairro, talvez você não encontre uma só congregação que não seja assim. Por isso que eu afirmo, né, que você está vendo aí são movimentos em nome de Deus, movimentos que dizem, olha, obrigado pelo discernimento, Senhor, movimentos que dizem que foi Deus quem mandou eles começarem esse movimento. Alguns saem de um lado para o outro e colocam o nome tenda. Uns vão de um lado para o outro e colocam o nome presença de Deus genuína. Outros vão de um lado para o outro e colocam o nome Tenda dos Milagres. São tantos nomes para acobertar um início totalmente errado e fora da vontade de Deus, que não tem nem como mensurar, não tem nem como catalogar. A última vez que eu dei uma olhada, você pode fazer esse exercício aí, não precisa acreditar em mim não. Dá um Google aí e faz a seguinte pergunta: quantas igrejas tem registradas? Falo registradas, CNPJ, né? Eles chamam de igreja, então vamos dizer assim. Quantas igrejas tem registradas no Brasil? Você vai ver aí, e não se assuste, que provavelmente já esteja passando da casa das 100 mil denominações. Exatamente. Meu Deus do céu, se tem um país assim, que tem esse número de igrejas, por que é que tem tanto tráfico? Por que é que tem tanta gente ruim governando? Por que é que tem tanta desonestidade, tanto pecado, tanta prostituição, tanta morte? Por que que ainda tem? Pelo amor de Deus, com 100 mil igrejas? Não acredito no que eu estou falando, não. Só para você pensar um pouquinho, tá? Vou te dar uma opção para você pensar direitinho. 12 homens realmente cheios de Deus, conheceram a Deus de verdade. 12, só 12. Não foi 100, não foi, foram só 12. Bom dia. Bom, 12 homens, só eles 12. O que aconteceu? Eles viraram o mundo inteiro de cabeça para baixo. 12 homens. Hoje você encontra, às vezes, uma denominação só, e não estou exagerando, com 5 mil membros, mas totalmente vazias de Deus. E não transformam nem o quintal das suas casas, não ganham nem os seus cachorros para Jesus. Então,
na hora de alguma coisa começar a acontecer. Vai ser por quem? Através de você?